Olá, boa tarde. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho de alguns pontos que nós já falamos, né, sobre o idoso. Primeira coisa que eu quero que vocês não se esqueçam é que tudo começa a partir da Constituição Federal, né? Então agora eu vou falar um pouquinho de gestão pública e a pessoa idosa. Tá? Somente após a Constituição Federal, lá de 1988, após a reconstituição da 8ª Conferência de Saúde, que a população vai começar a adquirir um direito, que vai ser o direito universal à saúde. Esse direito ele vai ser reafirmado, né, com a criação do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele só foi criado após a 8ª Conferência de Saúde, né? E assim o SUS ele vai reafirmar o direito universal à saúde em cima da Lei 8.080 de 1990. Essa regulamentação vai estabelecer princípios, né? Todo mundo já conhece os princípios do SUS. Vai direcionar a implantação de um modelo de atenção de saúde que vai priorizar descentralização, a universalidade e a integralidade de ação, ok? A integralidade da atenção. A equidade, que vai ser o controle da sociedade, né? Que ao mesmo tempo que vai incorporar a organização, o princípio de territorialidade, vai facilitar também o acesso das demandas da população aos serviços de saúde. Então eu tenho como aliada a equidade. É ela que vai garantir o acesso à saúde, ok? Quando chega em 1994, vai ser criado com o objetivo de reorganizar essas práticas sociais, porque já teve a liberação dos projetos, agora eu tenho que organizar a prática assistencial, né? O programa de saúde da família. Então, o primeiro que nasce vai ser o programa de saúde da família. E dentro do programa de saúde da família, eu vou ter o programa que vai se tornar uma estratégia setorial de reordenação do modelo de atenção à saúde. E aí, quando eu falo do programa de assistência à saúde da família, eu englobo todos os setores da família, né? Ele vai pegar da criança ao idoso, tá? Concomitante com a regulação lá do SUS, da Lei Orgânica, né, de 8.842 de 1994, no decreto de 1948 de 96, o Brasil se reorganiza para atender às crescentes demandas da população que está envelhecendo. Então eu começo a perceber que a partir de 1888, só em 94 que vai vir o decreto-lei, onde vai começar a priorizar a pessoa idosa, tá? Então eu desassocio, né, a assistência do idoso da estratégia de saúde da família. Não que o idoso não seja atendido hoje na estratégia, ele sim, ele é atendido na estratégia de saúde da família, mas com uma política nacional do idoso, uma política voltada à sua assistência, tá? E essa política ela vai assegurar os direitos da pessoa idosa, criando condições para promover autonomia, integração, participação efetiva na sociedade, reafirmando o direito de saúde em diversos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, assegurando assim direitos sociais, amplo amparo legal ao idoso e estabelecendo condições de promover a sua integração, a sua autonomia, a participação efetiva na sociedade. Objetiva também as necessidades básicas da população idosa no tocante da sociedade. A gente sabe que não é fácil, já se foi falado sobre isso, né? O envelhecer, por isso que hoje eu comecei a aula com aquele texto. Então, o envelhecer ele não é fácil, muitas das vezes o próprio idoso ele não tem essa grande percepção e a sociedade não aceita muito bem, tá? Essa lei, que já está em referência, vai cumprir a missão, entre outras estratégias, quando atribui competências aos órgãos e às entidades públicas, sempre de forma alinhada com as respectivas funções. Então, se eu tenho a saúde da família, dentro do protocolo de saúde da família, eu vou ter lá ações e políticas voltadas à pessoa idosa. E dentro da política nacional do idoso,
5 anos após a criação dessa política de idoso, foi estabelecida uma portaria ministerial, que é a de 1395, lá em 1999, que vai criar a Política Nacional do Idoso, que vai estabelecer que todos os órgãos lá do Ministério da Saúde que tivessem alguma relação com o tema da política deveriam elaborar e adequar seus planos, projetos e ação conforme suas diretrizes. Quais são as diretrizes? Promoção de envelhecimento saudável, manutenção da recuperação da capacidade funcional, nós já conversamos sobre isso, falando da importância do exercício, de uma boa alimentação, do saber envelhecer, né? Atenção integral da saúde da pessoa idosa, estimular ações intersetoriais visando a integração da atenção, a implantação de serviços de atenção domiciliar e o acolhimento preferencial de saúde, também como prover recursos capazes de assegurar a qualidade de atenção na saúde da pessoa idosa. A gente sabe que isso é uma coisa muito difícil, né? É uma luta diária. Estimular a participação e o fortalecimento do controle social. Fortalecer a educação permanente e profissionalizante de saúde lá no SUS, na área da saúde da pessoa idosa, porque eu preciso formar pessoas para cuidar dos idosos. Se eu não tenho formadores, de mão de obra adequada, eu nunca vou ter todo esse protocolo sendo instituído, né? Divulgar a informação sobre essa política, promoção e cooperação nacional e internacional e entre as experiências da atenção à saúde do idoso e apoiar o desenvolvimento sempre de estudos e pesquisa. Para quê? Para poder melhorar todas as condições de vida e assistência da pessoa idosa. E com isso, né, eu tenho a portaria, que essa aula já foi dada, e se fala do Estatuto do Idoso. E aí eu crio as leis. O Estatuto vem a Lei 10.741, lá em 1º de outubro de 2003, que vai vir artigos, leis, que vão dispor sobre a obrigação dos familiares, a obrigação do idoso, a obrigação do governo, a obrigação da parte federativa. Então vai colocar todo mundo no seu lugar. Essa aula já foi dada, ok? E aí eu preciso firmar isso na minha cabeça antes de começar a falar de doença. O direito ao idoso. O idoso, ele tem direito à moradia digna, ele tem direito a assento identificado no transporte coletivo, sendo que nós sabemos que qualquer assento é assento do idoso. O idoso não pode viajar em pé porque ele já não tem mais força motora para se sustentar. 5% das vagas em estacionamento é da pessoa idosa. 2 vagas de gratuita para idoso com renda abaixo de 2 salários mínimos em transporte coletivo interestadual, ok? Interestadual já muda, né? O estadual, o municipal, ele tem direito a qualquer assento. Agora, o interestadual são 2 vagas, tem que ser isso previamente agendado, ok? Não é de qualquer maneira, não. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa, como academias de ginástica, espaço para pessoa idosa, integração entre as pessoas idosas e tudo isso que nós... Centros de convivência de grande importância. Macaé tem muita coisa para pessoa idosa. Quem não conhece pode pesquisar, que vocês vão observar que são muitas coisas para pessoa idosa. O envelhecimento e suas consequências, né? Envelhecer traz consequências, né? Eu tenho envelhecimento patológico e eu tenho envelhecimento natural. Quando é envelhecimento natural, a pessoa se preparou para ele. Então, assim, ele vai sofrer menos. Agora, a maior parte dos brasileiros, ele tem um envelhecimento patológico, como também já foi falado em aulas, né? Bom, síndromes geriátricas. A saúde do idoso está estritamente relacionada com a sua funcionabilidade global, tá? Definida como capacidade de gerir a sua própria vida, de cuidar de si mesmo. Então, esse seria o intuito, né? Que o idoso ele tivesse uma funcionabilidade de uma forma geral, né? Que ele conseguisse gerir sua própria vida, né? Se sustentar, se organizar, viver tranquilamente e cuidar de si mesmo. O idoso ele é considerado saudável quando ele é capaz de funcionar sozinho, de forma independente, de forma autônoma, mesmo que tenha algumas patologias. Isso não tem nada a ver com patologia. Ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, ele pode até ter um câncer, mas ele é uma pessoa considerada capaz de funcionar sozinho. Ele não é dependente de ninguém. A patologia não o limitou, tá bom?
Desta forma, vai resgatar o conceito de saúde estabelecido lá pela Organização Mundial de Saúde, como sendo mais completo bem-estar psicocultural e espiritual. Bem-estar social, psicológico, cultural, espiritual, isso tem que estar em equilíbrio. E pensar em bem-estar físico, mental, social, isso é uma coisa assim muito difícil, né, de desassociar tudo isso. Nós só funcionamos bem quando tudo anda bem. Quando as coisas não estão indo legais, não precisa ser idoso, né? Você não vai funcionar legal. Então, para mim ter uma qualidade de vida, eu preciso ter um bem-estar bio, psico, social, cultural, espiritual em equilíbrio, tá? E não a capacidade de funcionar sozinho não vai ser avaliada pela análise das atividades diárias, que são as AVDS, que são atividades de vida diária. Então, observa as atividades de vida diária. Esse idoso, ele consegue comprar seu pão, ele consegue ir ao mercado, ele toma seu banho sozinho, ele tem autonomia para passear, ele vai ao shopping, ele é independente, ele tem uma vida controlada, ele chegou no envelhecimento de uma forma eficaz, tá? Isso tudo são tarefas do cotidiano, né, realizadas por qualquer indivíduo. E aqui a gente está tratando eles como paciente, mas um idoso ativo, ele não se torna um paciente, ele só precisa de auxílio para ele se manter bem, se manter com seu autocuidado preservado. Então, essas AVDS avaliam o grau de autonomia e independência do indivíduo idoso, tá bom? Então, que são as AVDS, olha ali, são as atividades da vida diária. Então, as AVDS vão avaliar o grau de autonomia, de independência daquele idoso. A autonomia vai ser a capacidade individual de decisão, um comando sobre as suas próprias ações, né? E esses comandos eles vão estabelecer seguindo as suas próprias regras, tá? Significa capacidade de decidir e depende diretamente da cognição e do humor de cada um. Essa autonomia ela vai de acordo com cada um. E eu não posso tentar regrar e colocar todos os indivíduos como se fosse uma coisa só. A gente sabe que as coisas não são assim, né? A independência ela vai se referir à capacidade de realizar algo com seus próprios meios. Significa execução dependente, direcionada da mobilidade e sua comunicação. O idoso ele é capaz de almoçar sozinho, namorar, conversar, ter vida social, amigos. Isso daí se torna o idoso independente, tá? Ele não tem a dependência dos familiares, tá? Portanto, essa saúde do idoso, gente, ela vai ser determinada pelo funcionamento harmonioso de 4 domínios funcionais. Então, o idoso independente, ele precisa ter harmonia entre 4 domínios: a cognição, o humor, a mobilidade e sua comunicação, tá? Esses domínios, eles devem ser rotineiramente avaliados em consulta geriátrica. E a gente sabe que o geriatra vai ser o médico especialista que vai cuidar do idoso, tá bom? A perda dessas funções resulta em grandes síndromes geriátricas. Então, se eu tenho um equilíbrio entre a mobilidade, comunicação, humor e cognição, eu tenho um idoso dependente, totalmente dependente. Ah, mas esse idoso, então, ele não é doente, professora. Não tem nada a ver. Ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, ele pode ter tratamento de alguma doença, mas ele consegue manter o seu biopsico, cultural, social, seu bem-estar em equilíbrio, ok? Agora, quando eu tenho perda das funções, aí começam os problemas. Eu vou ter síndromes geriátricas. Ou vai vir a incapacidade cognitiva, ou vai vir a instabilidade de postura, ou vai vir a imobilidade, pode vir também a incapacidade de se comunicar, as iatrogenias, os erros querendo acertar, a incontinência esficteriana e a insuficiência da família. A próxima aula vai ser um pouco mais pesada, tá bom? Imobilidade. Vamos entender uma coisa por vez, tá? Conceito de imobilidade vai ser variável e vai associar-se intrinsecamente ao movimento ou deslocamento no espaço, possibilitando a independência do indivíduo. Então, se o indivíduo ele
o indivíduo saudável, ele vai conseguir se deslocar tranquilamente pelo ambiente onde ele mora. Agora, quando o indivíduo está incapacitado, ele já começa a ter perda de movimento e também não consegue mais se deslocar naquele espaço onde ele já está acostumado ou habituado, tá? Por imobilidade, entende-se qualquer limitação de movimento. Se limitou o movimento, eu já tenho perda da estabilidade da imobilidade, ok? Essa, então, seria a síndrome da imobilidade. Então, vamos definir melhor? Vamos lá. Conceito de imobilidade vai ser uma variável, né? Ela vai associar intrinsecamente próxima ao movimento ou ao deslocamento. Se ele tem perda de movimento ou não consegue se deslocar, ele já entra no quadro de síndrome imobiliária, tá? Apresenta causa importante de comprometimento da qualidade de vida. Para qualquer um, você tá bem, do nada você começa a ficar, vamos utilizar a Covid, né? Sintomas de gripais. Aí você já não consegue mais sair de casa porque você está preso, vai ter que ficar isolado 14 dias. Isso já te compromete. Você é um indivíduo jovem. Imagina só um indivíduo idoso tendo que ficar parado em casa por conta de perda de mobilidade, né? O aspecto de gravidade e variável é frequentemente progressivo. O idoso ele acaba se entregando pelo aspecto psicológico, né? Então ele começa, se vier queda, ele começa a ter prejuízos, né? E a partir daí vem o medo, a situação psicológica, e isso vai acabando levando a uma variável progressiva. Isso pode ser muito ruim, né? A gravidade, ele pode agravar muito rapidamente, tá? No grau máximo de imobilidade, quando o indivíduo ele já não consegue mais sair, já não consegue, ele se torna totalmente dependente de alguém, conhecido como síndrome de imobilização ou imobilização completa dependência, o idoso ele vai se tornar um dependente completo, né? Ele vai apresentar déficit cognitivo avançado, ele vai apresentar rigidez, porque ele não vai estar mais movimentando as estruturas, ele vai ter contraturas generalizadas, ou muitas das vezes até múltiplas, que seriam lesões, né? Afasia, dificuldade na fala, disfagia, incontinência urinária e fecal, e úlceras ou lesões por pressão que vão ser consequentes das contraturas generalizadas, tá bom? E aí eu tenho um idoso imóvel. Esse idoso ele vai necessitar de cuidado de tempo integral, porque ele já não consegue mais fazer nada sozinho, né? Todos os seus sistemas fisiológicos, de fato, perdem progressivamente a sua função, porque já é um idoso que fica deitado, então ele não vai conseguir dominar o seu sistema fisiológico, né? Com a imobilidade constituindo a etapa final da história natural de inúmeras doenças que vai acometer a pessoa idosa. Então ele vai se tornar dependente completo porque ele perdeu a imobilidade. Principais consequências da imobilidade em cada sistema são: quando eu falo do sistema cardiovascular, quais são a imobilidade, o que vai trazer de prejuízo para o sistema cardiovascular? Hiporresponsabilidade barorreceptora, hiporresponsabilidade barorreceptora, que é a hipotensão ortostática, então ele não tem mais equilíbrio, tá? Intolerância ortostática, aí vai vir ataque cardíaco, as náuseas, a sudorese, síncope após um repouso prolongado, qualquer momento que você queira movimentar, ele tem as síncopes, né? Redistribuição do volume circulante dos membros inferiores para a circulação central. Eu vou ter de 11 ou 500 mililitros, especialmente para os pulmões. Então, eles vão ser centralizados, né? A redução da capacidade aeróbica com diminuição da tolerância a exercício. Então, quanto mais parado, menos ele vai estar disposto ele vai perdendo, né, a sua capacidade muscular. Alto risco de trombose venosa profunda. Isso pode ser consequência de óbito, tá? Hiperresponsabilidade
receptora, hipotensão ortostática, é pelo movimento. A pessoa está muito tempo deitada, de repente ela levanta e pronto, vai vir aquela sensação de desmaio, ok? O que vai acontecer com o sistema respiratório? Primeira coisa, se eu já tenho comprometimento no sistema cardiovascular, eu vou ter comprometimento no sistema respiratório, né? O sistema cardiovascular ele vai fazer a condução e a troca dos nutrientes e gases. O respiratório ele é responsável pela troca de gases, né? Então eu vou ter redução no volume da corrente e a capacidade vital. Eu vou ter hipersecreção brônquica, porque o sistema está paralisado. Tosse ineficaz. Atelectasia, né? Colabamento dos pulmões. Muito idoso tem muita pneumonia. Retenção de secreção, não consegue expelir com facilidade por conta dos movimentos que são poucos, não se faz exercício. E isso tudo pode trazer uma embolia, né? Pode trazer um acúmulo de gases na região pulmonar. E uma insuficiência respiratória que também pode levar o indivíduo à morte. E aí eu preciso entender de toda a anatomia, né? Da entrada e a troca de gases, né? A pequena e a grande circulação. Qual é a circulação que vai fazer a troca dos gases? Eu preciso lembrar que a pequena circulação ela vai oxigenar o cérebro e a grande circulação ela vai trazer todo o sangue impuro para ser purificado nos pulmões e levar esse sangue venoso, oxigenado para dentro do meu organismo, ok? Então eu tenho como os órgãos nariz, boca, laringe, faringe, nariz, boca, faringe, laringe, pulmão direito, brônquio direito, pulmão esquerdo, brônquio esquerdo e os bronquíolos. Lá na região dos bronquíolos eu encontro os cachinhos, que são os alvéolos. E eu ainda tenho a parte diafragmática, que vai fazer a respiração acessória, muito utilizada por idosos, por conta de toda essa deficiência que vocês já observaram por acima, né? Sistema digestório. Normalmente o idoso ele vai diminuindo a sua capacidade de se alimentar. E aí vem a anorexia secundária, a restrição dietética, doença de base, efeito de medicamentos, alterações psíquicas. Então essa anorexia ela vai vir secundária. Por quê? Porque ela vai estar sempre ligada ou à restrição de alimentos, ou a alguma doença de base, ou como efeito de um medicamento, ou como alteração do sistema da psique do idoso. Tá? Desidratação por redução de ingesta hídrica. O idoso não bebe muita água, tem que ficar muito em cima. Então ele pode desidratar. Alto risco de aspiração pulmonar por engasgo, tosse ou refluxo. Já observamos que ele está todo prejudicado, ele já não consegue mais tossir com eficácia. A tosse ela é para expelir toda a parte secretiva, já não funciona direito. Isso pode trazer um refluxo associado a um posicionamento inadequado. O idoso está numa posição inadequada, pode fazer um refluxo e vir a ter um engasgo sério. Doença do refluxo gastroesofágicos, constipação intestinal e fecaloma. Então, eu posso ter alguns tipos de problemas fecais sérios por conta de patologias associadas a essa disfunção gástrica, tá bom? E aí eu preciso conhecer o sistema gástrico. E aí vem a boca, a faringe, glândulas salivares que são muito importantes e começa o processo de digestão dos alimentos. Aí passa tudo pelo esôfago, depois cai no estômago, se junta a vesícula biliar e as secreções pancreáticas, passa para dentro do intestino grosso, decai no intestino delgado, vai para o reto, onde será eliminado. Sistema gênito-urinário. Aí eu vou ter aumento de volume residual da bexiga, alto risco de retenção urinária. E aí eu tenho a bexigoma. Eu tenho também o alto risco de incontinência urinária de urgência. E aí eu tenho transbordamento ou funcional, tá? Alto risco de infecção urinária aguda e recorrente por bactérias e muitas das vezes assintomático, tá? Sem sintomas. Nefrolitíase, hiporcalciúria, da imobilidade e pouca ingestão de água. Então, ele ingere pouca água, então ele tem o acúmulo de cálcio nos rins, causando os cálculos renais, né?
E o que pode acometer o idoso no envelhecimento do... Opa, peraí, desculpa. Do sistema urinário. Quais são as alterações? Enfraquecimento da musculatura pélvica e do assoalho pélvico. Isso vai facilitar com o desequilíbrio, né, esfincteriano. Perda da elasticidade da uretra e do colo. Incontinência urinária, com certeza, né? Depois do enfraquecimento do assoalho pélvico, isso tudo, a perda de elasticimento, eu vou ter incontinência urinária. Incontinência urinária de urgência, né? Incapacidade de controlar a bexiga e acaba urinando na roupa. Incontinência urinária de esforço, aí eu tenho um escapamento da urina pela pressão do abdômen, tá? Hiperplasia prostática, que aí já é o crescimento da próstata, causando uma compressão na uretra. No caso dos homens, né, meninos? E a pele, olha a diferença. Olha o que acontece com a pele da pessoa idosa. Vamos conhecê-la? A pele, a região cutânea. Intertrigos nas regiões das dobras cutâneas, particularmente nas regiões inflamatórias e interglúteas. Inflamatórias e interglúteas. Aí eu tenho dermatites amoniacal por conta da fralda, eu tenho escoriações, posso encontrar lacerações, esquimoses, que são aqueles pontos vermelhinhos, frequentemente causados pela manipulação inadequada do idoso. Então nós precisamos ter muito cuidado com no momento da manipulação, isso eu já dei aula para vocês. Xerodermia e o prurido cutâneo. Eu posso ter tanto ressecamento quanto prurido na região cutânea. Úlcera por pressão, que hoje em dia não se fala mais úlcera, sim lesão por pressão, por compressão prolongada da pele, levando ao comprometimento da circulação local, levando a lesões que podem vir do primeiro ao quarto estágio, levando o indivíduo a situações complexas que podem levar a uma sepse e morte, tá? Aí eu tenho redução do tônus e força muscular, que decai de 3 a 5% ao dia. Atrofia muscular, redução da elasticidade lá das fibras de colágeno com hipertrofia e encurtamento muscular, tendíneo e contraturas. Imobilidade pode associar-se a todos os gigantes da geriatria, inclusive na própria imobilidade, agrava ainda mais o grau da imobilidade prévia. O idoso ele já tem uma certa dificuldade, né? Tudo vai decaindo e aceitar todo esse envelhecimento, todo esse processo não é fácil, tá? Acho que para as mulheres é um pouco mais difícil, mas tem muito homem que sofre com isso também. Incapacidade comunicativa. A comunicação é a atividade primordial do ser humano. E aí nós precisamos conversar sobre como que isso anda na atualidade, né? Sabemos que as famílias não têm mais paciência, não visa isso como fundamental e acaba banalizando a vida, né, do idoso. A possibilidade de estabelecer um relacionamento produtivo com meio de trocas de informações, manifestar desejos, ideias, sentimentos, está intimamente relacionado à habilidade de se comunicar. Se eu não consigo me comunicar, eu não consigo expressar nada. Eu começo, em vez de ser extrovertido, para me tornar uma pessoa introvertida. E a partir dela, né, que é a comunicação, o indivíduo vai compreender e se expressar para o mundo. Problemas na comunicação, em qualquer faixa de idade, principalmente na pessoa idosa, podem resultar na perda ou independência de sentimento de desconexão com o mundo, sendo um dos mais frustrantes aspectos e problemas relacionados ou causados pela idade. Então ele acaba se desassociando do mundo, já que eu não posso mais interagir, eu não posso mais ter amigos, eu não posso mais namorar, eu não posso mais me comunicar, meus filhos não me escutam, meus netos não me escutam, então eu não preciso mais fazer parte desse mundo. Precisamos tomar cuidado com isso como profissionais de saúde, tá bom? A incapacidade comunicativa pode ser considerada importante por causa da perda da restrição da participação social. Funcionalidade. Então, nós precisamos estimular que o idoso ele participe de encontros entre idosos, de jogos, de dança, de tudo que tiver para a pessoa idosa. Porque é nesse momento que ele vai conseguir se expressar com pessoas que estão com a mesma mentalidade que ele, tá? Isso é muito importante para o idoso. Se isso não acontece, acaba comprometendo a capacidade de execução
de decisões ou tomadas de decisões, afetando diretamente a independência do indivíduo. Ele começa a se tornar dependente porque ele foi excluído da sociedade. O que a família tem a ver com isso, né? Aproximadamente 1/5 da população com mais de 65 anos apresenta problemas com a comunicação. O geriatra, sendo tipicamente o primeiro clínico a ter contato com esse paciente, necessita saber como reconhecer esse problema. E eu só reconheço se eu tenho uma visão aguçada. Se eu tenho uma parte clínica deficitária, eu não vou reconhecer nunca o problema, tá? As habilidades comunicativas compreendem 4 áreas distintas: a linguagem, a audição, a motricidade oral, a voz, no caso, a fala. A visão pode ser incluída como 5ª função comunicativa, atuando como função compensatória, a ausência das outras habilidades e da comunicação oral verbal. Se ele tem ausência das outras, ele vai utilizar a visão como foco central para poder tentar compreender o que está acontecendo no seu mundo. Iatrogenia em idosos. Primeiro eu preciso entender o que é iatrogenia. Tá? Iatrogenia seria a palavra derivada do grego iatricos, relativo ao médico e à medicina. Refere ao ato maléfico provocado ao paciente decorrente ao tratamento, seja ele medicamentoso ou no âmbito das relações humanas. Desde tempos lá do período de Hipócrates, que eu acho que eu não preciso mais voltar nisso, que eu já falei bastante disso para vocês, um dos principais básicos da medicina, reporta-se o latim primum. Então eu tenho como o primórdio, né, a iatrogenia, que seria o erro em cima do tratamento. Então eu acabo trazendo uma lesão, mas eu estou tentando tratar. Então é um erro que não se qualificado como danoso, porque eu tento cuidar de uma patologia e acabo levando a uma outra doença, né, uma outra incapacidade. Então as iatrogenias vai significar qualquer alteração patogênica provocada pela prática médica, tá? É fundamental evitar a iatrogenia aos idosos, devido à sua natural vulnerabilidade mais acentuada às relações adversas associadas às drogas, quando eu falo droga é medicamento, tá? A intervenção não medicamentosa decorrente à senescência, ou envelhecimento, do risco da polipatologia ou da polifarmácia, ou múltiplas patologias ou necessidade de muitos medicamentos, além de suas incapacidades. Iatrofarmaconogenia, decorrente do uso de medicamentos, de polifarmácia, de interação de medicamentos, e então eu posso ter um erro, né? Um erro por conta do uso de muitos medicamentos. E interações hospitalar, que pode potencializar o risco de decorrente de declínio funcional, nutricional, de mobilidade, úlceras ou até infecções hospitalares. Então, a interação hospitalar é aquela que vai potencializar o medicamento. Então, se potencializa, interage o medicamento com o outro para trazer uma resposta orgânica. Mas essa resposta orgânica, ela pode trazer no futuro um aumento de internação, que pode levar a uma úlcera de pressão ou uma infecção hospitalar. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá? Iatrogenia da palavra vai estar sempre associada ao desconhecido das técnicas de conhecimento ou de comunicações de más notícias. Nunca vai vir uma boa notícia se falando de medicamentos. Então, quanto menos medicamento o idoso toma, menor a possibilidade de trazer outros agravos. Porém, existem situações em que o idoso ele precisa realmente tomar todos esses medicamentos e acaba se tornando dependente e atrativo, né? Como criança, é atrativo, não tem jeito. Essa figura aqui, ó, se você fizer já fez saúde da criança comigo, você vai ver uma figura igualzinha a essa, com uma criança no fundo. É a mesma coisa, a interação é a mesma da criança e do idoso, tá? Ele vê pelo olhar, e pelo olhar ele vê aquilo ali como se fosse bom para a sua saúde, bonito, colorido, e acaba adquirindo e querendo cada vez mais e mais. Iatrogenia do silêncio, que decorre da dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e a sua família. Isso é um erro da medicina. Não ter paciência, não querer escutar, não querer ouvir, não querer atender, não querer fazer o seu papel de forma digna, acaba trazendo um tipo de iatrogenia que pode levar a doenças psicossomáticas, tá? O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional,
código de ética da medicina. Será que tem muito erro até hoje, né? Será o que anda acontecendo? A gente vê várias alterações, né? E várias coisas acontecendo, isso assusta, né? Isso acaba levando a gente a pensar em muitas situações, e eu só falei algumas coisas até o momento. E será que teria jeito de mudar toda essa situação? Será que o ser humano ele tem essa ideia de que a mudança está em cima da minha e da tua atitude? Será? Então nós precisamos levar certas coisas precisamos levar certas coisas muito sérias, tá? Porque a coisa está ficando demais, o ser humano está muito propício ao erro e está se acostumando a errar. E isso precisa parar, tá? Nós precisamos ser melhores como filho, precisamos ser melhores como netos, precisamos ser melhores como pais, precisamos ser melhores como amigos, precisamos ser melhores como companheiros, para ter um futuro a se apresentar para essa nova geração que ainda está por vir. E eu convido vocês a uma grande reflexão na aula de hoje, ok? Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.